Paulo, fariseu de Tarso, ele era assim um homem que ele tinha cidadania romana, porque o pai dele provavelmente comprou, a cidadania. Então ele era de cidadania romana, mas ele foi criado na filosofia, na religião judaica, e ele era fariseu. Fariseu era estudiosos do Antigo Testamento. Era uma das correntes mais críticas, mais que seguiam as leis, mais zelosas da lei. E aí já começa uma coisa brilhante. Paulo, ele era de cidadania romana, então ele poderia trafegar livremente por todas as regiões. Ele tinha muitos privilégios. Ele até não poderia ser morto por cruz e muito menos apanhar quando fosse para as prisões. E ele tinha todo o conhecimento da palavra de Deus. Vocês estão percebendo que Deus estava preparando Paulo com conhecimento judaico e com estrutura de vida gentílica? Ou seja, ele era gentil, podia passear entre os que não eram judeus e tinha toda a estrutura judaica. Ou seja, Paulo não estava Paulo não preparou isso para a vida dele. Paulo estava sendo preparado por Deus. Tudo aquilo que Paulo fazia, tudo aquilo que Paulo era, Deus estava formando em Paulo para Paulo ser um grande ministro de Deus. Assim acontece com as nossas vidas. Às vezes a gente nasce numa família, às vezes a gente tem um determinado tipo de vida, às vezes a gente tem um tipo de educação, um tipo de religiosidade, e aquilo Deus vai preparando porque ele tem um objetivo com a sua vida. Paulo tinha um objetivo por Deus na vida dele. Você tem um objetivo de Deus na sua vida. Então, quando as coisas começarem a acontecer, sejam boas, sejam mais ou menos, ou sejam ruins, até num ponto de vista humano, de aflição, de perseguição, de tribulação, de um monte de problemas, pense, dê graças a Deus, porque Deus está te preparando para coisas muito maiores. Isso nós vimos durante essa semana no livro de Pedro, na carta que Pedro mandou às igrejas. Pedro estava falando justamente isso, que às vezes nós estamos passando por sofrimento para Deus nos aprovar em nossa fé. Porque essa vida aqui ela é temporária, essa vida é muito passageira. Então ele está colocando para a gente assim, aqui Deus está colocando para a gente que Paulo, todo o crescimento dele, todo o desenvolvimento dele, ele perseguiu a igreja. Ele entregou pessoas à morte. Ele viu Estevão sendo morto. Tudo aquilo na cabeça de Paulo estava preparando um Paulo que sofreria por Cristo Jesus. Então, meu querido, eu já começo o nosso encontro de hoje dizendo, não reclame das situações que acontecem na sua vida. Eu vou repetir, não reclame das situações que estão acontecendo na sua vida. Tenha a sabedoria do Espírito Santo de Deus de dobrar o joelho, de dar graças, de pedir perdão a Deus de qualquer falha e de pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma situação delicada, mas eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê livramento. Então vamos pedir, vamos ser dependentes de Deus e não reclamantes de Deus. Não é para a gente ficar reclamando. Paulo, nós vamos ver aqui que ele não fica reclamando das situações que ele está passando. Paulo não fica chorando das situações que ele está passando. Paulo, quando ele está lá, ele sofreu até açoite sem poder receber açoite, foi preso sem merecer, sofreu sem merecer e ele não reclamava. E ele orava a Deus. E é isso que ele foi aprendendo, que Deus o ensinou e ensina a gente, e está tentando ensinar muitas pessoas, que é para de uma vida de reclamação e entra numa vida de oração. Tá? Para reclamação, entra oração. Para crítica,
entra ação de graça. Obrigado, Senhor, pelo que eu estou vivendo. Obrigado por estar respirando para enfrentar esses problemas. Faça isso. Se estiver passando por uma luta, diga, Senhor, obrigado, porque eu estou respirando para vencer esse problema. Diferente daqueles que já foram, que estão ali no cemitério da paz, que estão ali no cemitério da boa vontade, que estão ali no cemitério de não sei aonde. Aqueles não podem mais lutar, mas eu estou vivo aqui para lutar. Dê graças a Deus. Paulo, é em Paulo que você vai ver esse tipo de situação. Paulo vai lá perseguir os cristãos. Ele vai para matar esses cristãos. Ele vai lá para entregar esses cristãos. E quando ele está indo lá, em caminho de Damasco, uma luz aparece para ele, o Senhor Jesus aparece para ele e pergunta, Paulo, por que é que você está me perseguindo, Paulo? E era Saulo o nome dele. Saulo, por que você está me perseguindo? E aí Saulo, né, fica com aquela cara lá, quem és tu? Eu sou Cristo, que me persegues. É difícil para você ficar lutando contra mim, Paulo. E aí Paulo se converte, os olhos dele são abertos depois que ele ficou cego, e de uma hora para outra, gente, ele começa a pregar. Ele sai de cena e ele vai para a Arábia. E ele fica na Arábia durante uns 3 anos, não se sabe muita coisa sobre isso. Mas é certo que Jesus Cristo falou com ele lá. Ele recebeu tudo aquilo que os discípulos, presta atenção nisso, aquilo que os discípulos escutaram de Jesus Cristo vivo na terra como Filho do homem, e Filho de Deus, mas na terra como homem, Paulo escutou durante 3 anos do Filho de Deus já ressuscitado, já em glória. E ele entendeu que ele foi um escolhido para trazer o ministério, e aí ele vem para pregar mesmo, gente. Aí ninguém segura ele. Mas ele vem, imagina só, ele era um perseguidor voraz da igreja de Cristo. E ele volta lá, agora mansinho, pregando. Ninguém confiava nele. Ninguém queria dar crédito para ele. O pessoal queria matar ele até, assim, o pessoal que aqueles que eram mais, aqueles que se diziam cristãos, mas eram da briga, né? Vamos matar esse cara aí, né? Então, o que acontece? Paulo vem como um patinho feio. Ninguém dá crédito para ele. E outra coisa muito importante que tem que se lembrar. Hoje, você tem a bênção de abrir seu celular e você tem a Bíblia. Há um tempo atrás, você tinha a bênção de abrir um livro, abrir o livro aqui e tal, e você abre o livro, você tinha um livro impresso. Nesta época, não se tinha evangelho, não se tinha carta, não se tinha nada. Mais ou menos no ano 40 lá não tinha nada. O que tinha? Tinha uma transmissão oral do que Cristo trouxe como a sua doutrina. As boas novas, que era o homem está perdido porque pecou e se destituiu a glória de Deus, se separou da glória de Deus, mas Deus manda o seu filho como um homem, ele nasce, morre, ressuscita e vai aos céus, e o sangue de Cristo perdoa os pecados e te une a Deus. Essa é a boa nova. Agora vocês podem estar juntos com Deus para toda a eternidade. Quem crer e for batizado será salvo. Essa boa nova era de boca em boca. Outra coisa, não tinham templos, não existiam igrejas. Igrejas como nós conhecemos hoje, que é uma igreja lá com casa, com uma cruz em cima, às vezes, com uma placa, igreja de não sei onde. Não tinha isso. Eles faziam reuniões, às vezes, escondidos nas casas. Alguns faziam reuniões escondidas nas cavernas. Se reuniam escondidos. E chega Paulo lá. E Paulo sente uma vontade grande de pregar o evangelho. Eu, quando tinha meus 13, 14 anos, que eu me aceitei a Jesus Cristo, eu ia para a praça pública todo domingo e eu chamava as pessoas para aceitar Jesus. E eu nem sabia como fazer 100%, mas eu pregava, quando a pessoa acreditava, eu chamava alguém, olha, ele aceitou, ele quer aceitar Jesus. Minha vontade era todo mundo aceitar Jesus. E Paulo fez a mesma coisa. Tanto que Paulo foi uma figura incrível, né? Das 21 cartas, ele escreveu 13 cartas. E aí o que acontece? Ele pega e vai junto com o grande líder da igreja daquela época, que era Barnabé.
Barnabé era um grande, um homem de destaque. E aí ele vai, ele juntamente com Marcos, né? Marcos, o que escreveu o evangelho, o primeiro evangelho escrito foi por Marcos. E Paulo já logo de cara não gostou do Marcos lá, porque ele desistiu, eles foram lá na ilha de Chipre, né? Eles saíram de Antioquia na Síria e foram até a ilha de Chipre. E lá ele olhou assim, não gostou muito lá do Marcos. Chipre e foi depois para a Ásia Menor, que é aquela região da Turquia. Eles foram até a Turquia e foi pregar por lá. E chegando ali numa das cidades, que Paulo olhou lá junto com Barnabé, foi lá, pregou, porque eles tinham um monte de deuses e pregou para eles. E aí o pessoal sentiu tanta raiva dele, tanta raiva de Paulo, porque estava pregando contra os deuses deles, que eles bateram tanto no Paulo, que acharam que ele estava morto e jogaram o corpo dele para fora, como se estivesse morto. Mas graças a Deus ele não estava morto. Mas quase que ele morreu na primeira viagem que ele fez. E aí depois ele volta para a Síria, volta lá para Antioquia. Mas foi lá e pregou. Então ele sentiu no primeiro, isso aqui está lá nos capítulos 13 e 14 de Atos, né? Quando Paulo sentiu esse baque, porque às vezes, né, o servo de Deus, quando se converte, ele quer fazer tudo uma vez só, né? Aí ele toma umas pancadas que ele pega e fala, o negócio não é tão simples assim, né? Porque ele chegou naquela cidade e curou um paralítico e falou, agora vai, né? Apanhou que nem um condenado. Você vê que coisa? Ele achou que agora vai, agora vamos lá. Estão curando, vai todo mundo aqui aceitar Jesus. Eles quase morrem lá, de tanto que apanha. Essa foi a primeira viagem que Paulo fez. E ali ele, opa, não é bem assim, né? Vamos ver como que vai. Aí na segunda viagem, ele vai com Silas, e depois ele encontra até Timóteo, e Barnabé e Marcos ficam lá em Chipre, cuidando lá da igreja de lá. E aí ele vai com o Silas e com o Timóteo, né? O Timóteo depois ele encontra mais à frente. Aí ele vai para a Turquia, em Listra ele encontra Timóteo. Timóteo continua com ele, é um grande parceiro de Paulo. E ali, quando ele está ali na Turquia, aqui, vamos dizer que você está me olhando aqui, está aqui a Turquia, ele olha para cá, que é a Macedônia. Bem, até a Turquia você tem muitos aqui judeus que estão se convertendo, muitos, e Paulo está pregando também, né, para judeus, ele vai para sinagogas, mas aí aparece, ele tem uma visão de um homem na Macedônia. A Macedônia é totalmente grego, Macedônia é totalmente gentil, Macedônia não tem nada a ver com cristianismo, até com o judaísmo tem uma, sabe, é muita adoração a deuses, vários deuses. E um homem da Macedônia aparece para ele lá no capítulo 16 e fala assim, vem nos ajudar, Paulo. Dá uma mão aqui, nós estamos precisando da tua ajuda. Eu acredito que ali foi quando Paulo ele acordou e falou, eu tenho que ir para os gentios. Eu tenho que pregar, agora eu estou entendendo. Eu acredito que até na primeira vez, quando ele estava indo, ele estava ali, mas essa agora, não. Quem está me chamando é o mundo. Quem está me chamando são pessoas pagãs. E eu vendo assim, que o evangelho tem que chegar no mundo pagão. E aí ele vai até a Macedônia. Ele vai lá para a Grécia, para Atenas, ele está indo para lá. E aí quando ele chega por lá, a primeira coisa que ele faz, uma mulher começou a seguir eles, e começou a infernizar eles lá, aí ele pegou, expulsou aquele demônio dela. Só que aquela mulher ganhava muito dinheiro para aquela região. E o pessoal ficou doido da vida, porque Paulo expulsou o lucro deles. Aí quando aconteceu isso, eles pegaram, fizeram de um jeito lá, que conseguiram colocar Paulo e Silas na prisão. Aí os dois foram, já imaginou Paulo? Falou, meu Deus, o Senhor me mandou para vir para cá, para pregar para eles. A gente está vendo os frutos, está acontecendo os milagres. Agora nós estamos na prisão, estamos presos aqui. Estavam presos e chicoteados. E não podiam ter sido chicoteados, e foram chicoteados. Silas tudo bem, mas Paulo não podia ser chicoteado. E apanhou lá. E aí o que aconteceu? Depois, quando eles estavam orando, olha o que a gente falou no começo, quando você está em crise, quando você está com sofrimento, aflição, provação, ora, Paulo e Silas
começaram, dentro da prisão, orar. Começaram a orar. E sabe o que aconteceu? E olha que eles estavam presos com várias algemas, com soldados do lado. Deu um terremoto, gente. Mas um terremoto que quebrou. Um terremoto que só caiu ali na cadeia, né? Quebraram as algemas, quebrou tudo. Quando o carcereiro viu que os presos estavam soltos, e naquela época, o carcereiro, se tivesse uma fuga, ele era morto. Ele pagava com a vida se alguém fugisse. Ele viu que estava todo mundo solto, ele pegou a espada para se matar, e Paulo gritou: não faça isso, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém vai fugir, estamos todo mundo aqui. Aquele carcereiro levou Paulo e o Silas para casa, apresentaram para a família ouviu a pregação do Evangelho, se converteram, e adivinha o que aconteceu? Quiseram se batizar, e foram batizados. Vocês viram que chibatadas, chicotadas, prisões, aprisionamento em cela, cadeias nas mãos, tudo aquilo estava dentro de um plano que Deus tinha de salvar uma família e depois dali salvar tantas outras pessoas. Às vezes você está passando por lutas, às vezes você está passando por dificuldades, mas aguarda que Deus vai mandar um terremoto para te livrar e para fazer o plano dele se realizar na sua vida. Não reclame, clame. Grava isso, ó. Não reclame, clame. Não reclame das coisas, clame a Deus. Paulo e Silas estavam orando e um terremoto aconteceu e vidas foram salvas. É isso que você tem que aprender. E aí, seguindo ali, Paulo e Silas foram libertados, depois deram liberdade. E aí eles foram para Atenas. Ali em Atenas o que é a Acrópole? A Acrópole é uma cidade no alto. Ela ficava mais ou menos assim a uns 150 metros de altura, né? Bem alto. Estava lá tinha o Partenon, onde tinha adoração para a deusa lá de Atenas. Tinha o Areópago, é um lugar onde eles se sentavam para ficar discutindo. Os gregos discutiam muito filosofias, né, tal. E Paulo estava indo para lá. Eu vou lá também. Estava em festa lá, todo mundo estava fazendo festa para adoração dos deuses. E ele foi seguindo, subindo até o monte. E na lateral, assim, quando você vai subindo, você tem lá os ídolos, né? Assim, a homenagem para a deusa, para o Netuno, né? Para cada um dos deuses lá, né? Não, mas só que Netuno não é Poseidon, né? Porque o romano é Netuno, o grego é Poseidon. Então tem os seus nomes lá dos deuses. E ele foi seguindo, aí ele olhou, tinha lá um altar, mas não tinha nenhuma imagem, não tinha nada. Ela sabe o que estava lá escrito, gente? Homenagem ao Deus desconhecido. Ai, Paulo. Aí ele chegou lá no Areópago, lá tipo um anfiteatro, para falar para todo mundo lá, e aí ele: meus queridos, eu estou muito feliz com essa festa que vocês estão fazendo, estou gostando muito, mas o que me chamou a atenção é que vocês prestam uma homenagem ao Deus desconhecido, a esse Deus desconhecido é que eu quero falar hoje. Aí ele começou a pregar, depois convidaram ele para, olha, não, no outro dia a gente escuta isso. Calaram ele ali para não continuar falando nisso. Só que as pessoas quiseram saber mais e se encontraram com ele e foram convertidas, e ali começou uma primeira igreja lá em Atenas, e começaram também a pregar o Evangelho ali. Então você vê que coisa incrível, aproveitar as oportunidades que se tem. Estava no meio de uma festa pagã, estava no meio de um monte de pagãos, estava lá no meio de tanta coisa, mas ele foi lá ser luz do mundo na frente de tanta gente e levou muitos para o Senhor Jesus Cristo. Dali eles pegaram, foram para Corinto. Ai, Corinto! Você tem Atenas aqui, Corinto aqui. Atenas, mais sofisticada, mais filósofos, pensadores, gente de muito dinheiro. Corinto, uma região de portuária, ou seja, muita gente que vem de fora, muita gente que ganha para fazer as coisas ali, para
para ajudar nos navios, navios que não são dali, né? Muita prostituição, muita coisa errada, muita criminalidade. Corinto era uma loucura ali, era uma loucura, era uma Babilônia ali assim. E Paulo foi para lá. E aí ele ficou, depois que ele pregou, ele olhou que o negócio era tão difícil, sabe o que ele fez? Ele ficou 1 ano lá pregando em Corinto, 1 ano pregando. Tanto que depois nas outras viagens ele vai para lá para ver como que tá, porque o negócio estava difícil ali. Ele ficou 1 ano para preparar lá, depois aí ele volta para Éfeso, né, Turquia, volta para Jerusalém e vai para Antioquia da Síria, e assim ele termina essa segunda viagem dele. Né? Uma viagem, você vê que é uma viagem um pouco mais centrada, um pouco mais, né, com grandes milagres de Deus. Ele fica ali mais ou menos uns 4 anos nessa viagem. Você vê que são bastante, né, anos, uns 3 na primeira, 4 anos na segunda. E aí quando ele está lá, ele está em Jerusalém, ele vai de novo para Antioquia, vai para Galácia, Turquia, ele sai viajando de novo ali. E quando ele pega e separa 12 pessoas para ministrarem, para serem líderes nas igrejas, inclusive Apolo é um deles que é ungido também por ele. E aí ele vai para Corinto. Ele vai lá para Corinto e fala lá com os irmãos. Aí ele começa a ter um cuidado maior. Você vê que ele escreve 2 cartas para Corinto, né? Que na realidade, gente, assim, são várias cartas que Paulo tem, algumas já se perderam. A 2 Coríntios são 5 cartas que se juntaram lá. Ele teve muito cuidado com essa igreja, né? Então ele foi lá para dar uma atenção para eles. E quando ele vai para Troade, lá Deus, o Espírito Santo fala com ele que não vai ver mais esses irmãos. E aí ele chega para todo mundo e fala: gente, está chegando quase no fim. Vocês não vão mais me ver. Eu vou ter que ir para Jerusalém. Aí todo mundo: não, pelo amor de Deus, não volta para Jerusalém. Era o ano mais ou menos ali, acho que 57, 58 depois de Cristo. 57 depois de Cristo. E aí o pessoal fala: não vai para Jerusalém, o pessoal está querendo te pegar lá. Paulo, se você voltar para lá, eles vão te matar, eles vão te pegar. Não volta, Paulo, não volta. Mas Paulo fala uma coisa muito interessante, ele diz que eu tenho que ir lá. Eu vou ser imolado, assim como Cristo. Como Cristo teve que padecer, eu vou para padecer. Eu vou. Mas Paulo, você não quer ir para Roma, você não tem um ministério de ir para... Porque Paulo queria chegar com essas igrejas, ele queria chegar até a Espanha, que era o último lugar conhecido, né? Então ele falou: vamos para até a Espanha. Mas o grande, né, onde ele queria chegar mesmo era em Roma, né? Mas ele falou: não, eu vou para Jerusalém. Na cabeça de Paulo, eu acho que ele pensava morrer lá em Jerusalém, que iria ser morto como Cristo foi morto. Mas Deus tinha um outro propósito para ele. E aí quando ele volta realmente para Jerusalém, né, ele disse assim: eu preciso ir para que o meu corpo seja imolado para a glória de Deus. E quando ele se despede do pessoal, há um choro constrangedor, todo mundo chora, todo mundo sente, fica muito triste com a partida dele, mas ele vai e volta para Jerusalém. Ele chega ali em Jerusalém, como eu disse, nos anos 57, por volta dos 58 ali, ele chega em Jerusalém e ele pega e ali começa uma perseguição, porque ele é acusado, aí o governador não tem como prendê-lo de vez e começa o rei de Israel lá também para julgar, muito julgamento, e aí os judeus prepara uma armadilha contra ele. Quando ele fosse ali para Cesareia, né? Quando ele fosse para Cesareia, o pessoal ia no caminho matar Paulo. Os judeus eles fizeram um voto de fome, dizendo assim: nós não vamos comer enquanto não matar Paulo. Só que um menino escutou isso, falou para a tia falou para lá para o Paulo, foi conversar com o Paulo, e o Paulo ficou sabendo, aquilo foi contado para o governador, e o governador mandou tanta gente guardar Paulo, um exército guardando Paulo, que ninguém conseguiu chegar perto. Quando você está numa luta, numa armadilha contra a tua vida, não se preocupa, Deus vai levantar um exército para te defender, viu? Guarda isso no teu coração.
Quando você estiver numa armadilha, Deus vai mandar um exército para te defender. É só ficar na posição. E aí ele vai lá, e aí depois começa um julgamento, e no julgamento lá ele pega e pede para que ele vá ser julgado e ser à presença do imperador. Ele pediu isso. Ele até seria solto, mas ele pediu para ir para Roma. E aí com isso ele vai na quarta viagem. Essa quarta viagem, vamos dizer assim, que é uma viagem de ida, que ele não volta. Aí ele vai nessa viagem, ele chega lá no ano 60 em Roma, fica 2 anos preso, mas numa prisão domiciliar tranquilo, pregando, falando do evangelho. Só que começa uma pressão muito grande, gente, muito grande, porque muitos cristãos começam a guerrear contra Roma. Judeus começam a guerrear contra Roma. Começa uma situação muito desconfortável contra os romanos. E até Paulo muitas vezes fala isso para gente, não é para brigar contra o imperador. O nosso reino não é desse mundo. Mas estava uma crise muito grande. E os líderes do cristianismo estavam sendo mortos. Os líderes do cristianismo estavam sendo presos. Porque estava aquela comoção dizendo, é o cristianismo que está corrompendo o Império Romano. Eles estão destruindo a nossa cultura. Então começou um negócio, uma perseguição muito forte. E aí Paulo, de prisão domiciliar, vai para prisão, 6 anos em prisões mesmo, aí começa a passar muita dificuldade. Olha aqui no 23:11, capítulo 23:11 de Atos, ele diz assim: e na noite seguinte o Senhor, aparecendo-lhe, disse: tem bom ânimo, Paulo, porque assim como deste testemunho de Jerusalém, assim é necessário que tu dês testemunho também em Roma. Então, quando Paulo estava lá em Jerusalém, ele pegou e quis ir para Roma, ele estava quase para ser morto, lá ele quis ir para Roma. Deus falou para ele que ele ia para Roma. Então, quando ele estava em Roma, ele lembrava disso, falou: o Senhor falou para mim que eu tinha um ministério aqui em Roma, porque eu teria que dar testemunho aqui também em Roma, um privilégio para ele de estar lá pregando em Roma. E aí ele, uma coisa que eu queria até passar antes da chegada de Roma, tem um detalhe que eu pulei, mas eu acho que vale a pena. Quando ele estava indo de Cesareia para Roma, né, acho que ele passou em outro lugar antes, mas ele estava indo lá de Cesareia para Roma, ele passou na ilha de Malta. Quando o navio quase é destruído, quando o navio entra naquele pânico de tanta tempestade, e Paulo diz que ninguém ia morrer, eles queriam matar os escravos, e aí Paulo: não faça isso, senão a gente vai morrer todos, não faça isso. Todo mundo se salvou, e ficaram o inverno todo lá. Vários meses passaram nessa ilha de Malta. Uma cobra picou até a mão do Paulo, todo mundo falou: ele vai morrer. Não morreu. Ele orou, muitas pessoas foram curadas. O governador se converteu. O governador da ilha de Malta se converteu. Foi uma grande conversão em massa. Ou seja, Paulo preso, prestes a ser condenado, no meio do mar revolto, tem naufrágio, a cobra pica a sua mão. Alguém precisa de mais problemas do que esse? Alguém se encontrou num problema maior do que esse? E tudo isso dentro de um plano de Deus para usar a vida de Paulo. Aí você me perguntar: então Deus queria toda essa desgraça para Paulo? Meu querido, eu não vou entrar no mérito se Deus queria ou não, porque eu não estou na cabeça de Deus lá para falar isso. Mas que Deus sabia que tudo isso ia acontecer? Sim, sabia. Que Deus protegia Paulo durante todos esses momentos? Sim, protegia. Que fazia parte de um grande plano de Deus Paulo trazer o evangelho para aquela ilha? Sim, Deus sabia. Agora, se ele queria o sofrimento ou não, isso eu não vou entrar no mérito. Eu vou entrar no mérito que Deus tem um plano para as nossas vidas e Ele vai nos livrar de toda dificuldade, de todo problema, mais cedo ou mais tarde. Cabe a nós exercitarmos a nossa fé e crermos que isso passa e a glória de Deus permanece. E isso aconteceu lá. Aí Paulo chega lá em Roma, trabalhou lá aguardando o seu julgamento, né? Nos anos 60, ele ficou quase 7 anos
quase 8 anos preso, 7 anos preso, até que saiu o julgamento dele. E uma coisa que aí eu termino assim, que foi a condenação à morte dele no ano 67, né, que ele foi morto. 3 anos depois, Nero põe fogo na cidade e acusa os cristãos, aí a perseguição vai ser mais violenta ainda. E graças a Deus Paulo tinha deixado cartas, Pedro tinha deixado cartas, para que todos pudessem suportar a perseguição que viria no ano 70. 3 anos depois de Paulo morrer, 3 anos depois de Pedro morrer, ambos morreram no mesmo ano. Só que, né, Pedro crucificado, mas Paulo não podia ser crucificado, foi decapitado. Mas eu encerro aqui o nosso encontro com um versículo, que é isso que eu comentei com vocês. Eu vivo a minha vida dia após dia para que um dia eu possa encerrar a minha vida com esse versículo, que é o versículo para mim assina a passagem de Paulo aqui na terra, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Combati o bom combate, terminei a carreira e vou guardar a fé, porque eu não vou precisar mais, porque eu vou ser levado. E eu acho que é isso que me motiva todos os dias a acordar. É trabalhar e fazer a obra do Senhor. E é isso que eu acredito e peço a Deus, que a minha vida possa estimular as pessoas a mesma forma viverem em paz com seus irmãos, em paz até com os próprios perseguidores e inimigos, orando por eles, intercedendo por eles, amando eles, fazendo o que tem que ser feito, fazendo o seu melhor, se aperfeiçoando para ser cada vez melhor, sabendo viver na hora da provação, na hora da dificuldade, sabendo reconhecer, olhar no espelho e reconhecer sua pequenez, porque Paulo, muitas vezes as pessoas olhavam para Paulo, né, e olhavam para ele como um perseguidor de cristãos. Outros olhavam para ele como um grande servo de Deus. Mas hoje em dia tem muita gente que olha para ele como um herói, como um Superman, um super pregador, um super, né? Mas Paulo não se via assim. Eu creio que as pessoas precisam de super-homens para tentar, às vezes, se conformar com a sua fragilidade ou com a sua falta de esforço, muitas vezes. A pessoa, não, eu nunca vou ser como tal pessoa. Às vezes as pessoas endeusam os outros. Às vezes as pessoas olham para mim, sim, né? E olham, não, esse cara aí não passa por dificuldade. Não, esse cara tem uma fé. Porque do jeito que ele prega, esse cara tem uma fé. Rapaz, não sabe a dificuldade. Uma vez, há pouco tempo aqui, a gente estava fazendo uma pregação aqui com o pessoal e eu comentei assim, falei, nossa, tem horas assim que eu, no meio, quando eu estou muito ansioso assim e tal, aí a pessoa fala, ansioso, você fica ansioso? Você passa por isso também? Falei, meu amigo, se você souber pelo que eu passo, meu amigo. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte, não olhem para mim achando que o cara é um super espiritual, sabe? Não olhem, eu sou igualzinho a vocês, com os mesmos problemas que vocês têm, que eu tenho, que vocês têm. Agora uma coisa eu faço, eu todo dia de manhã eu dobro meu joelho e eu clamo a Deus, peço perdão dos meus pecados, oro por tudo que eu tenho que orar, oro todo dia. Tem coisas que eu oro há 3 anos que eu oro e não paro de orar. Clamo a Deus e fico atento ao que Deus quer da minha vida. E vou levando, e vou fazendo. Mas não sou um super-herói, não sou um youtuber que quer seguidores, não sou um cara que quer fama, sou um cara que, sabe, sou alguma coisa.
eu sei o que eu sou diante de Deus. Eu sei o que eu sou diante de Deus. E sei o quão pequeno eu sou diante de Deus. E é essa fragilidade, que assim que Paulo também via essa fragilidade. Miserável homem que eu sou. Miserável. Miserável tem miséria. Então, é isso. Porque às vezes a gente cria super-heróis para a gente se sentir confortável na nossa situação de não fazer o melhor. Nós temos que fazer o melhor. Todo mundo tem que ser como o apóstolo Paulo, todo mundo tem que ser como cada um é. E crescer espiritualmente. É sua responsabilidade. A minha é trazer a mensagem de Cristo para vocês crescerem, para vocês se desenvolverem, para vocês serem melhores. E isso eu espero de Deus. Espero chegar um dia lá e ter, pelo menos, assim, a percepção de algum lugar e falar assim, Mauro, vem ver aqui as pessoas que foram abençoadas através da sua vida. Aí eu olhar assim e falar, oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Isso vai ser legal. Isso vai ser legal. Ah, você quer isso? Eu quero ver. Quero ver sim pessoas, poder abraçar pessoas que eu não conheço, que ouviram a pregação e se converteram a Jesus Cristo. Ai, isso é lindo demais. É isso aqui é o que me dá uma alegria. Saber que pelo menos uma pessoa se converteu ou foi abençoado através de uma palavra, através de uma profecia, ou de uma palavra profética, através de uma oração, através de um bate-papo, através de um carinho, de um abraço, de uma palavra amiga, de alguma coisa possa ter abençoado alguém. Aí eu posso dizer, combati um bom combate. Orar, gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse sábado lindo, maravilhoso, por essa vida de Paulo tão maravilhosa também, que toca os nossos corações. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa aqui a Bíblia na íntegra, todos que fazem parte, todos que assistem, que curtem, comentam, compartilham, a cada um, abençoa no nome de Jesus, abençoa sua família, seus parentes, seus amigos, abençoe, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre sua família e todos os seus, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, Pai. Amém, Filho. Amém, Espírito Santo. Em nome de Jesus.